Oi, gente, tudo bem? Vamos aí para mais um videozinho hoje. Hoje eu tô um pouco rouca, gastei muito a voz, mas vamos com calma que dá para fazer o vídeo, tá? No último vídeo, a gente falou sobre as regras de competência. Falamos sobre competência relativa, absoluta. Neste vídeo, a gente vai falar sobre a competência territorial civil, onde ajuizar as ações cíveis, tá? Isso está previsto lá no CPC, nos artigos 46 a 53 do CPC. A gente vai olhar cada um desses artigos e discuti-los, ok? Vamos começar? O primeiro, o 46, ele fala assim: a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta em regra no foro de domicílio do réu. Primeiro a gente tem que estabelecer o que é o direito pessoal e o que é o direito real sobre bens móveis. O direito pessoal é aquele direito previsto lá no comecinho do Código Civil, direito de personalidade, honra, intimidade, imagem, né? O melhor exemplo é a ação de indenização por danos morais. Então, digamos que Maria ofendeu e difamou José, e o José pretende ajuizar uma ação indenizatória no âmbito civil contra Maria, tá? Onde ele vai fazer isso? No foro de domicílio da Maria, que é a ré, tá? Bom, o outro é o direito real sobre bens móveis. O que são bens móveis? Aqueles que a gente pode trocar de lugar, que a gente pode levar de um lugar para o outro. Carro, moto, caminhão, celular, joias, tablet, computador, né? Então você comprou um celular do seu coleguinha e percebeu, depois de usá-lo, que ele não funcionava direito. E você quer o dinheiro de volta e devolver, você quer rescindir, né? Esse negócio jurídico. O que você faz? Ajuiza uma ação contra ele no foro de domicílio dele, ou seja, onde ele morar, tá? Bom, essas são as regras gerais, mas elas têm algumas especificidades. Imagina que as pessoas que me ofenderam não foram umas, foram 3. E eu quero ajuizar essa ação de indenização por danos morais contra 3 réus, tá? Onde que eu vou fazer isso? Só que no foro de domicílio deles. Só que detalhe, um mora em Belo Horizonte, um mora em Contagem, outro mora em Betim. Qualquer um deles, eu posso escolher. É no foro de domicílio dos réus. Se eu tiver mais de um réu, cada um com um domicílio diferente, eu posso escolher Belo Horizonte, Contagem ou Betim. É um réu só, mas ele tem mais de um domicílio, Belo Horizonte ou Contagem. Também posso escolher ou Belo Horizonte ou Contagem. É um réu, mas ele tem um domicílio incerto. Tudo bem? Onde ele foi encontrado ou no domicílio do autor. É um réu, mas ele não tem domicílio no Brasil e nem o autor. Gente, se o réu não tem domicílio no Brasil e nem o autor, para que eu vou ajuizar essa ação no Brasil? Bom, mas o código fala que pode ser em qualquer lugar nesse caso, tá? Então, olha só, recapitulando, é no domicílio do réu. Se for mais de um réu, com mais de um domicílio, no domicílio em qualquer um deles. Se for um réu com vários domicílios, qualquer um dos domicílios dele, escolhidos pelo autor. Se o réu não tiver domicílio certo, no domicílio do autor. E se ele não morar no Brasil e o autor também não morar no Brasil, pode ser em qualquer lugar, tá? Bom, outra coisa. O artigo 47 agora, ele fala o seguinte: para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro da situação da coisa. Então, eu vendi para a Maria um lote lá em Manga. A Maria não está me pagando. E eu quero ajuizar uma ação para receber. Aonde que eu vou ajuizar? Onde está o lote? Ou seja, em Manga. Ainda que eu moro em Belo Horizonte e a Maria também, tá? Porém, essa regra pode ser modificada, gente, pelo foro de eleição. O que é o foro de eleição? É uma cláusula que tem no final do contrato, onde se fala assim: qualquer conflito surgido desse contrato será resolvido na comarca tal, né? Ou seja, naquele contrato as partes estão escolhendo onde as ações serão ajuizadas. É chamado de foro de eleição e o réu pode optar por esse foro de eleição, desde que o direito não recaia sobre
direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras, enunciação de obra nova, tá? Além disso, a ação possessória imobiliária será proposta no foro da situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta, tá? Agora a gente vai falar, gente, do artigo 48, que é o artigo que fala sobre inventário, né? Então a pessoa falece, ela deixa os bens dela, que deverão ser divididos pelos seus herdeiros, tá? Mas isso não é automático. Eu tenho que primeiro ver quais são esses bens, se tem dívidas, tirar do valor dos bens a dívida e depois dividir sobre quem são os herdeiros. Para isso eu preciso de uma ação, que é chamada de inventário. Onde ajuizar esse inventário, gente? No último domicílio do morto. Não é onde ele nasceu, não é onde ele viveu a vida inteira, não é onde ele estava quando ele morreu. É no seu último domicílio. Então, digamos que Joaquim nasceu em Belo Horizonte, viveu a vida toda em Betim. Um ano antes de morrer, ele se muda para Montes Claros e resolve fazer uma viagem para Cabo Frio e morre em Cabo Frio. Onde ajuizar o inventário dele? No último lugar que ele morava, em Montes Claros. Olha a questão boa para a prova, hein? Muito boa. Pois bem, posso pôr em qualquer prova, viu, gente? Questão boa, fica a dica, tá? Não só inventário, declaração de últimas vontades, partilha, tudo que tem a ver com a morte e com a divisão dos bens da pessoa que faleceu. Agora, imagine a situação. O Joaquim não tinha domicílio certo. Ele tinha mais de um domicílio. Aonde que eu vou ajuizar? Primeiro, onde tiverem os bens imóveis. Não havendo mais de um lugar onde tem bens imóveis, qualquer um foro. Ou não havendo bens imóveis, no local de bens do espólio, tá? Bom, o próximo artigo fala sobre o ausente. Quem que é o ausente? É aquele que desapareceu. É aquele que na novela da Globo sai para comprar cigarro e só volta 8 anos depois, sabe? Esse plot. Tem usado muito ultimamente não, mas tem esse plot nas novelas, né? Bom, o cara sumiu. Mas imagina que a pessoa que sumiu me devia dinheiro e ela tinha bens. Eu posso ajuizar a ação, tá? Contra ela mesma, ela estando ausente, porque quem vai responder são os bens que ela deixou, tá? Nesse caso, aonde eu vou ajuizar essa ação? No último domicílio, no último lugar onde essa pessoa morou antes dela sumir, tá? Outro caso, quero ajuizar a ação contra incapaz. A pessoa é incapaz, gente, mas ela é sujeito de direito e de obrigações. Então eu posso ajuizar a ação contra incapaz. O incapaz pode ser demandado judicialmente, tá? Onde? No domicílio de seu representante legal. Então imagina que eu tenho filho. Quando ele nasce, eu compro um apartamento para ele e ponho o nome dele. Não paga condomínio. O condomínio quer ajuizar uma ação. É contra ele, porque o apartamento é dele. Então vai ser no local onde eu, que sou representante dele, morar. Né? Eu vou representá-lo, mas a parte é ele, tá? Bom, o próximo caso é um caso muito interessante. Eu falo que é quase um milagre. É o artigo 51 e 52 CPC, que fala o seguinte: se eu ajuizar uma ação contra a União ou contra os estados, ou seja, União é o país, estados é Minas Gerais, por exemplo. Se eu for ajuizar, eu vou ajuizar no meu domicílio. Agora, se a União for ajuizar contra mim, ou Minas Gerais for ajuizar contra mim, também vai ser no meu domicílio. Ou seja, sempre que eu tiver uma ação entre a Fazenda Pública e o contribuinte, o foro competente, essa ação deve ser ajuizada no local de domicílio do contribuinte, o que é um milagre. Normalmente a legislação não ajuda o contribuinte, ela ferra o contribuinte. Esse caso, ele está a favor do contribuinte, fica no foro do contribuinte, tá? O outro caso, gente, são ações que tiveram um aumento muito grande agora, depois do coronavírus lá na China, e a gente já prevê que vai ter aqui no Brasil também, que são as ações de divórcio, anulação de casamento, separação e reconhecimento e dissolução de união estável, né? Afinal, tá todo mundo aí isolado, convivendo 24 horas por dia com o mozão
e as coisas começam a não dar muito certo, né? Onde ajuizar essa ação de divórcio, gente? Primeiro, imagina que Romeu e Julieta se casaram. Tá? Eles eram de Belo Horizonte, se casaram em Belo Horizonte e foram morar em São Paulo. E lá tiveram um filho. Se separaram, a Julieta saiu de São Paulo e foi para Campinas. Onde vai ajuizar essa ação? Onde ajuizar esse divórcio? Depende de onde a Julieta está. Se ela tiver com a guarda do filho. Se for Romeu que está com a guarda do filho, vai ser em São Paulo. Se for Julieta, vai ser em Campinas. Ou seja, a regra é clara. No foro de domicílio daquele cônjuge, daquela parte que tiver com a guarda do filho menor. Do filho incapaz, na verdade. Tá? Então a gente está prevendo aí a proteção do incapaz. Tá? Tem um detalhe, gente. Pode ser que o casal não tenha tido filhos. Ou, tendo filhos, eles já são maiores de idade. Né? E aí não tem filho incapaz. Onde que eu vou ajuizar a ação? No foro de último domicílio deles. No caso do Romeu e da Julieta, vai ser em São Paulo, que é onde eles viviam juntos. Agora imagina que a Julieta mudou para o Rio Grande do Sul depois da separação de corpos. E o Romeu mudou para o Amapá. Nenhum dos dois mora mais em São Paulo. Não faz sentido ajuizar lá, né, gente? Aí, nesse caso, pode ser no domicílio do réu, tá? E no caso de um divórcio, onde antes houve uma violência doméstica, vai ser no domicílio da vítima, tá? Então vamos recapitular. Divórcio, ajuízo no domicílio do cônjuge que tiver a guarda do filho menor, do filho incapaz. Não tendo filhos ou não sendo incapaz, no último domicílio do casal. Ninguém residindo nesse último domicílio, no domicílio do réu. Havendo caso de violência doméstica, no domicílio da vítima da violência doméstica. Ok? Mais uma regrinha para vocês. Ação de alimentos. No domicílio de quem estiver pedindo alimentos. A pessoa está pedindo alimentos, ela não tem nem comer. Você quer que ela viaje para ajuizar uma ação? Não faz sentido, né? Então é no domicílio de quem estiver pedindo alimentos, tá? Saindo aí um pouquinho do direito de família, entrando no direito empresarial, caso de pessoa jurídica, onde é que eu ajuizo a ação? No local da sede da pessoa jurídica. Salvo, gente, se eu estou ajuizando uma ação por causa de uma obrigação que foi contraída por uma filial. Aí vai ser no local onde estiver a filial, tá? Então, regra, sede da pessoa jurídica. A não ser que eu esteja trabalhando com uma obrigação que foi contraída por uma filial. Aí vai ser no lugar da filial, tá? Outra, ação contra cartório, tá? Por exemplo, eu já vi cartório que registra uma pessoa, uma mulher, como sexo masculino. Aí na certidão da pessoa que chama, por exemplo, Maria, tá lá, sexo masculino, né? E o cartório não quer fazer modificação do erro deles. Temos que ajuizar uma ação contra o cartório. Onde vai ser? Onde tiver localizado o cartório, tá? Ação contra idoso, né? Ou ação feita por idoso, né? Se ela tiver a ver com o estatuto do idoso, tem que ser no domicílio do idoso. Presta atenção, eu não estou dizendo que a ação é que tem a ver com o idoso vai ser sempre no domicílio do idoso. Só quando essa ação estiver discutindo algum direito previsto no estatuto do idoso. Ação para cumprimento de obrigação, né? Então, digamos que vocês contrataram aí um churrasqueiro para fazer um churrasco de confraternização da turma, né? Logo depois que passar o coronavírus. No dia marcado, o churrasqueiro não apareceu, não teve churrasco, tá? Vão ajuizar uma ação contra esse churrasqueiro, boleiro, né? Que deu bolo. Aonde? Né? No local onde deveria ser o churrasco, ou seja, no local onde deveria ser cumprida a obrigação, tá? Ação de reparação de danos, gente. Bom, então eu tô andando, trombo na Maria, desculpa, derruba a Maria no chão, né?
e quebro o computador que ela levava no braço. Tenho que reparar esse dano. Onde que é? No local onde foi cometido o dano, tá? E acidente de trânsito, no local onde aconteceu o acidente ou no foro de domicílio do autor. Ok, gente? Bom, então aí a gente conseguiu ver todas as regrinhas do artigo 46 a 53. Espero que tenha esclarecido para vocês. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.